aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja João 1,29. Veja Hebreus 9,26 aí. Qual outra finalidade? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos desse pecado. Romanos 6,6. Então o sofrimento de Jesus teve por função aí libertar-nos da escravidão do pecado. Você veja João 8, 32 a 36. Também outra finalidade foi para que nos consideremos mortos para o pecado e vivos para Deus. Romanos 6,11. Os que vivem no pecado, mesmo vivos, estão mortos. Veja 1 Timóteo 5,6. Outra finalidade do sacrifício de Jesus na cruz por nós, para que o pecado não reine mais em nosso corpo mortal, dominando-nos através das paixões. Romanos 6,12. Outra finalidade, Jesus tomou os nossos pecados em seu corpo para que o nosso corpo não seja instrumento de iniquidade, mas de justiça. Romanos 6, 13 e 19. Outra finalidade, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo, proporcionando-nos a felicidade nesta vida. Então, o apóstolo Pedro declara que Cristo foi enviado para nos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. Veja Atos 3, 26. Então, se cremos que Cristo sofreu por nós, forçoso nos é admitir que Ele padeceu por essas sublimes finalidades, que são a expressão máxima do seu amor e a segurança da nossa eterna salvação. E nós vamos, então, passar a uma segunda parte dos nossos estudos, então. Você pode também entrar no nosso site, que você está vendo o endereço aí, e procurar ali sobre a morte de Jesus e ver da visão médica como foi essa morte, pelo que Jesus passou. Nós não temos na Bíblia exatamente o que está escrito aí, né, pelos médicos, e na visão médica a Bíblia não fala. Mas é interessante você ler sobre isso. Você pode também na internet colocar lá na busca da internet e botar aí a morte de Jesus Cristo, ou a paixão de Cristo, a partir de um ponto de vista médico, e você vai ver o que os médicos dizem, como foi a morte de Jesus, pelo que ele passou, o sofrimento que ele passou. É importante você dar uma estudada sobre isso. Também nós temos aí dentro desse tema, você pode ver aí uma carta que existe no Museu da Espanha, que dizem eles que é uma cópia autêntica da peça do processo de Jesus Cristo, existente então nesse Museu da Espanha. Seria interessante você também dar uma olhada e ler sobre essa carta. Como foi feito esse processo, né, da morte de Cristo, como foi registrado isso. Bom, é importante para nós que nós saibamos que Deus é quem escolheu o dia, a hora, o tempo, a estação, né, o ano, o local, os protagonistas e até o Cordeiro. Deus escolheu tudo. Deus decidiu tudo de antemão. Estava tudo marcado para a hora certa, o momento certo acontecer e da maneira de Deus. Não vá pensar que aconteceu que de repente Jesus estava pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus, e aconteceu dele morrer e interrompeu a sua obra. Isso só uma pessoa cética, uma pessoa que não acredita em nada de Deus, não acredita no Evangelho, para ter uma ideia tão absurda assim. Mas existe gente que tem essas ideias absurdas, né? Mas a Bíblia é bem clara em dizer para nós, Gálatas 3,13, por exemplo, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se, não foi obrigado a fazer, ele mesmo se fez, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, por que a cruz? João 18:31 está escrito: disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não é lícito matar pessoa alguma. Então, pela lei judaica, Jesus deveria morrer apedrejado. As leis romanas, por decreto de César, o imperador, havia proibido aos judeus o direito de matarem qualquer pessoa, mesmo que em suas leis fosse permitido. Então, a intenção dos judeus era que Jesus fosse crucificado, porque assim todos o veriam crucificado e ele serviria de exemplo
para ninguém se levantar contra os ensinos dos sacerdotes, ninguém ensinar outra coisa diferente do que eles ensinavam, e ninguém mais se atrever a enfrentá-los como Jesus fazia. Então a morte de Jesus na cruz já estava vaticinada há cerca de 700 anos antes, através do profeta Isaías, como lemos no capítulo 53 do seu livro. Também lemos em Deuteronômio 21, 23, que é maldito todo aquele que morre em um madeiro, no caso, uma cruz. É importante você ler Deuteronômio 21, 23, falando sobre isso. Como Jesus precisava levar sobre si os nossos pecados e nossas iniquidades e também as nossas maldições, você veja Deuteronômio 28, aí, para você ver uma lista de maldições que estavam sobre todos nós, né? Aí tem pobreza, aí tem até chifre, né? Casará com a mulher, outro morará com ela, construirá uma casa, mas você não morará nela, você será maldito no campo, na cidade, em toda parte. Aí fala de úlcera, fala de problema de coração, aí fala de problema de todo tipo de problema, de maldição que estava sobre nós por causa do pecado. Deuteronômio 28. Então a condenação estava dentro dos planos de Deus, pois nós fomos comprados através desse sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Então a condenação, Deus trouxe a condenação ao pecado. Todos que pecaram estavam condenados e deveriam então ser crucificados, porque o lugar de todo aquele desobediente a seu Pai era ser então crucificado. Então Jesus assumiu o nosso lugar e ele pegou todas as maldições sobre ele, como nós vimos agora em Gálatas 3,13. E é por isso até que nós não entendemos que gente por aí, que a pessoa é crente, aceitou Jesus como Senhor e Salvador e fica correndo atrás de gente aí pedindo para oração, para orarem aí por ele, para quebrar as maldições que estão na sua vida. Que maldição? Se você aceitou Jesus realmente, as maldições, todas as suas maldições, Jesus levou na cruz do Calvário. Então é bem claro aí, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Então nós não podemos ter maldição. Quem é crente não tem maldição sobre ele. Jesus já levou as suas maldições. Você está liberto das maldições. Também a morte de cruz aí era tanto a maneira gentílica como a maneira judia, então, de um maldito morrer. Significando para nós que Jesus não morreu só por judeus, mas também por nós. Então era uma maneira dos judeus fazerem, crucificar as pessoas, que está escrito em Deuteronômio, e era a maneira romana de também enviar alguém à morte através da crucificação. E os próprios romanos usavam o símbolo dessa cruz, né? A espada, que é chamado gladium, era em forma de uma cruz. Por isso existem os gladiadores, né? Pessoas que usavam espada, aquela espadinha, em forma de uma cruz. E eles lutavam usando essa espada. Então eles tinham um símbolo de morte. Aquela espada significava a morte e a cruz sempre significou para os romanos a morte. E a espada era usada para levar essa morte. Agora, na condenação dos assassinos, dos seus inimigos, eles usavam então a crucificação. Vamos ver aí sobre este poder de Deus sobre essa morte. João 19:11, respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então Jesus, falando para seus condenadores, né, os seus altrozes, e ele está dizendo: nenhum poder vocês teriam sobre mim, se não fosse permitido lá de cima, se meu Pai não me permitisse. Então era a vontade de Deus que Jesus morresse para nos salvar. Então, na verdade, o que estava acontecendo e que o diabo não entendeu e que ninguém entendeu era uma sataneira, na verdade. O que é sataneira? Assim como tem uma ratoeira para pegar ratos, existe uma sataneira para pegar Satanás. Então, algumas seitas demoníacas têm feito aí significativos esforços no sentido de denegrir a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. E uma das artimanhas utilizadas pelas mesmas tem sido a de incutir nas mentes cauterizadas de seus adeptos fanáticos a doutrina que diz ter o Filho de Deus cometido pecados e, portanto, sua condenação teria sido justa, pois era digno de morte. A palavra de Deus já nos diz, em 1 Coríntios 1,19, né? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, ao lermos aí 1 Coríntios 1,21, descobrimos que só através da sabedoria
se pode conhecer o plano de redenção que Deus preparou para o homem, né? Sabedoria humana não, sabedoria de Deus, revelação do Espírito Santo. Olha, a palavra de Deus nos afirma em Romanos 6,23, né, que todo homem pecou, que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, tendo sido concebido pelo Espírito Santo através de uma virgem, ele não nasceu da semente do homem, né? Não nasceu da semente corruptível do homem,